E eu, na verdade, já vinha me interessando muito por esse tema, né, pelo motivo mais óbvio, que foi a minha experiência como mãe, né? Eu me tornei mãe de gêmeos em 2003. Foi uma experiência bastante intensa, ter 2 bebês de uma vez. Nem sei, não consigo nem começar a explicar, enfim. Mas o fato foi que essa experiência materna foi despertando em mim. Foi inevitável fazer o cruzamento entre a minha carreira e essa, enfim, essa vivência. Então, eu me vi ali, né, não estava em canal nenhum, esse boom da internet que, né, invadiu as nossas vidas, né, a internet tem essa característica muito bacana que, assim, a gente, né, as pessoas que te procuram te acham e você também encontra as pessoas que você, com as quais você tem alguma coisa, né, para conversar. Então, eu falei, vou fazer alguma coisa com isso. Eu lembro que meu marido falava assim, faz, porque toda vez que você começa a falar de maternidade, as pessoas param para ouvir. Ele percebia que isso, que tinha um efeito, assim, que a forma com que eu comunicava, enfim, não só a amamentação, mas qualquer coisa, né, que tinha, as pessoas paravam, assim, né. E aí surgiu a ideia de eu fazer esse portal, que é o. Vou até fazer na entonação correta que ninguém faz, eu normalmente também faço, que é o amamentar porque tem 3 pontinhos, entendeu? Amamentar E aí a pessoa termina essa frase como quiser, porque para algumas pessoas pode ser um sonho, uma realização, para outras um pesadelo. Para mim foi mais pro pesadelo. E por isso que eu queria aproveitar essa minha veia de comunicadora, né, para fazer uma ponte entre profissionais da área da saúde, que aí eu fui entrevistando, né, e as mães que passavam por enfim, essas dificuldades, esse desafio aí de uma forma mais, esse período de uma forma mais turbulenta, né. E o que aconteceu foi que eu já tinha, né, eu tenho uma ligação muito forte com a psicanálise, porque eu comecei a fazer análise muito cedo, na década de 80, nessa época aí que você falou, quando eu era modelo, eu tinha 18 anos de idade quando eu entrei na minha primeira análise, e a minha irmã é psicanalista, na época, quando eu comecei, ela estudava psicologia na PUC, então a minha psicanalista, minha primeira psicanalista era uma professora dela, e depois que eu tive os meus filhos, eu voltei, né, para análise e fiquei 12 anos fazendo análise. Isso já no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com o Amamentaré, obviamente, muito rápido eu senti que havia por parte das mães, nas trocas de mensagem, pelo Facebook, né, e tal, porque ali o contato é muito direto, né? Havia uma demanda mesmo de as mulheres, algumas recém-mães, outras não, mas elas estão muito solitárias. É um processo muito solitário. E a qualidade das demandas era muito complexa, né? Eu senti que eu precisava me preparar, porque não estava só conversando, né? E eu, pelo fato de eu ter feito muitos anos de análise, e, né, como Freud diz, o psicanalista, ele surge na sua própria análise, né? A formação do psicanalista é a sua própria análise, né? Eu já tinha uma escuta, eu escutava coisas, escutar é engraçado até, né? Mas assim, no teclar, as mães faziam atos falhos, que é muito engraçado você pensar isso, né? Que a pessoa está escrevendo e ela diz: Oi, eu tenho uma dívida em vez de uma dúvida. Entendeu? Isso é um exemplo, tá? Então, eu comecei a perceber que eu falei, nossa. E uma busca muito grande. Hoje em dia, depois que eu entrei na faculdade, e aí, enfim, eu fiz a licenciatura, fiz aqui o mestrado também. Eu, assim, fiquei muito ocupada com a faculdade, acabei me afastando desse dia a dia, né, do contato com as mães. Mas já estava ali, a semente já estava plantada, e eu falei, não, eu preciso estudar. E aí, assim, por isso que eu falo que eu sou um ótimo exemplo, os meus filhos, um ótimo ou não sei, enfim. Mas eu realmente descobri.
para que eu vim aqui, entendeu? Porque, assim, você falou, eu fiz tanta coisa na minha vida, mas nada me tocou tanto, assim, quanto trabalhar com a maternidade. Comecei pelo aleitamento materno, mas agora está muito para além disso, né? Eu acho que não existe. As pessoas falam, proteger a amamentação, promover, nanana. Não, a gente assim, a gente dá apoio, suporte, é a mãe, a lactante. E o efeito disso é que talvez, se ela assim desejar, ela amamenta, né? Porque amamentar é um tipo de relação, né? É uma forma de se relacionar. Então, uma das que são muitas, existem muitas, e ela é uma forma boa, obviamente, se tudo está bem, para os dois, né, tem que estar bem, né? Eu, por exemplo, sofri muito, porque eu também amamentei dois, né? Então, e é por causa do meu sofrimento, da minha angústia, do meu cansaço, da minha exaustão, da minha solidão em meio a tantas pessoas que estavam ali para me ajudar e tal, mas eu estava tão tomada por aquilo e tal, que eu falei, nossa, assim, é preciso falar sobre isso. Isso já é um movimento que já está grande dentro da internet, tem um lado bom, tem um lado, como tudo na internet, né? É complicado também, né? Porque nada substitui, né, na totalidade, estar com outro semelhante, né? E receber uma ajuda presencial e tal, né? Então, mas eu acho que assim, muitas coisas são possíveis, né, de serem feitas à distância, online, virtualmente. A gente viu na pandemia, enfim. Então foi por causa disso que eu caí nessa seara aí da maternidade.